Bom dia. Bom dia. Esse Meu microfone é mais alto que aquele, tá? Pode ser? Deixa eu só me ajeitar aqui com o bicho. Bom dia, gente. Hoje o tema do nosso estudo, né, da nossa conversa de hoje é sobre o poder do pensamento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre o pensamento porque ele acaba, de certa forma, guiando, né, guiando as nossas ações, guiando as nossas vontades, e é através do pensamento que a gente, de certa forma, consegue trilhar, através das nossas escolhas, através das nossas vontades, determina aquilo que a gente vai colher e aquilo que a gente vai plantar. E ele meio que completa, se emenda no que o Tiago falou semana passada, onde ele falou do poder, né, da vontade, ele falou da vida que a gente quer viver. Então, a vida que a gente quer viver passa pelo pensamento que a gente vai ter. Então, a nossa qualidade do pensamento vai determinar a vida que a gente vai ter. Eu gosto de começar sempre falando um pouquinho... A gente não faz ideia hoje, quando a gente não faz ideia sobre a ferramenta que a gente tem nas mãos, o poder que a nossa mente tem. A gente não imagina que o pensamento gere o universo. Se a gente imaginar hoje, o que gera o nosso planeta? A gente pode dizer, é o dinheiro, é a economia, é o petróleo, é o ouro, é o dólar. Não é nada disso. Porque todos esses bens, todas essas coisas que eu citei, sem o pensamento tornando em ação aquele petróleo, aquele dólar, nós não teríamos absolutamente nada. Então, só para vocês terem ideia do poder que nós temos nas mãos, tá? O poder de gerir um planeta, o poder de gerir o universo, tudo isto é feito pela força do pensamento. Ok? E aí a gente sempre gosta de colocar esses pilares aqui que sustentam o Espiritismo, porque eles vão nos auxiliar sempre a ter um entendimento cada vez mais completo do que a gente traz. Ele traz perspectiva para a gente. Então, quando a gente entende a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, né, a comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados, né, e a multiplicidade das existências, que são as reencarnações, isso traz para a gente um contexto, para a gente entender tudo o que a gente vai dizer. Porque, a depender do contexto, cada um vai ter um entendimento diferente daquilo que vai ser dito. Não é verdade? Então a gente começa pensamento. E aí o que é pensamento, né? A gente foi lá buscar, lá no Pai dos Burros, o Google, agora que ele virou o Pai dos Burros, o que é o pensamento? É o ato ou efeito de pensar aquilo que se pensa. Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Então, ou seja, pensamento é o ato de pensar. E ele é tão automático que a gente não se dá conta. É como se eu chegar para as pessoas e falar assim, não pense em nada. É quase que impossível não pensar em nada. A nossa mente está ali o tempo inteiro pensando. É igual quando a gente fala para alguém que sabe ler, fala assim, não leia. Ela vai passar numa placa, automaticamente ela vai ler. Então, quando a gente tem esses movimentos automáticos, a gente precisa colocar atenção neles para que a gente possa perceber o que a gente está pensando. O que movimenta o nosso dia. Durante as 24 horas, tirando a parte de sono, o que eu estou pensando? O que está movendo o meu dia, a minha vontade? O que está me dando combustível? E não só a mim, e a gente vai ver aqui, dá combustível para tudo. A gente pensa quando dorme também, tá? Isso aí, quando a gente se desdobra e continua pensando.
ok? Então, é muito importante se fazer uma profilaxia, ou seja, uma prece, antes do sono, porque a gente continua pensando. E como a gente está liberto do corpo, a gente sai em busca daquilo que a gente pensou durante o dia. Seja lá qual for o tipo de pensamento que nós tivemos. A gente vai buscar, durante esse momento do sono, onde o espírito se desdobra, tá, aquilo que nós pensamos durante o dia, aquilo, como o Passarelli falou, aquilo que nós respiramos, aquilo que nos moveu durante o dia. Então, tenhamos muito cuidado com o que a gente pensa. Ok? E aí o Ferrara já deu cola para essa pergunta aqui. O pensamento, ele é um atributo do cérebro ou um atributo do espírito? Quem acha que é o cérebro que pensa, levanta a mão aí, gente. Ó, todo mundo. E quem acha que é o espírito, então? Exatamente. É o espírito que pensa. Por quê? Porque uma vez que a gente devolve esse envoltório carnal, uma vez que a gente perde esse corpo, a gente pararia de pensar, ou seja, o espírito parou de pensar? Não. Ele utiliza, enquanto encarnado, ele utiliza o cérebro para expressar o pensamento, através da fala, através do andar, do agir. Mas quando ele se liberta do corpo, ele continua pensando. Tem um livrinho muito interessante, é um livrinho bem pequeno. Eu confesso que eu esqueci o nome do livro, mas é a história de uma mãe, de uma criança que teve paralisia infantil, né? Paralisia cerebral durante o parto. Né? E ela conta que ela teve a oportunidade, através do estudo e tudo, de ter sonhos de ser levado ao local aonde o filho dela estava quando ele se desdobrava, e ela o via perfeitamente. Ela não via naquele estágio que ele se apresentava. Todo mundo sabe que quem tem problema de paralisia cerebral no nascimento gera movimentos involuntários, faz caretas, não consegue muitas vezes falar, certas vezes perde os movimentos peristálticos, ou enfim, né, não tem que usar fralda, certo? Então, ela quando via, ela foi levada a uma colônia onde esses irmãos, vários deles, se encontravam, e lá ela os via em perfeitas condições físicas. Ou seja, durante a matéria, e só para comprovar que durante a matéria, muitas vezes, acordado em vigília, o cérebro daqueles irmãos não funcionavam na capacidade plena, tá, que o espírito dele desdobrado pensavam. Tá? Porque havia uma limitação cerebral, tá, naquelas crianças. Só para dar uma confirmada nisso que o Passarelli falou. Então, quem pensa não é a nossa cabeça, tá? É a nossa mente. A cabeça ou o cérebro é apenas um equipamento que a mente se utiliza como um microfone para que aquele corpo reaja, faça, crie forma aquele pensamento, crie vida àquele pensamento que a gente tem em um determinado momento do nosso dia, da nossa vida, enfim. E aí, é uma coisa que quando eu descobri, eu comecei quando vinha para cá, e aí a pessoa, não, o pensamento gera forma-pensamento. Aí eu, forma-pensamento, que é isso? Ah, quando você pensa, o que você pensa se materializa. E aí algumas pessoas têm a capacidade de ver essa materialização. Os desencarnados, todos, conseguem visualizar aquilo que a gente pensa, e alguns encarnados também conseguem. E aí eu descobri que a Fátima e a Maria conseguiam. E aí quando eu vinha para cá nas palestras, eu falei, meu Deus, tem que controlar meu pensamento, que elas estão vendo o que eu estou pensando. Né? E eu vim para cá jovem ainda, né? Então assim, eu já penso besteira pra caramba, mas pensava mais besteira ainda, né? Então eu ficava com medo danado. Durante a reunião pública eu ficava, meu Deus, tem que pensar na palestra, não posso perder o foco aqui que elas estão vendo o que eu estou pensando.
Mas, bem ou mal, isso é de certa forma uma verdade. Se a gente não, tirando essa preocupação que eu tinha mais jovem, a gente tem que se preocupar de fato com o que a gente está formando, com o que a gente está emanando, porque isso vai determinar as nossas companhias, não é verdade? Então, de acordo com a qualidade do nosso pensamento, a gente vai falar um pouco mais à frente, de acordo com a estação do rádio que a gente colocar, a gente vai ter companhia, a gente sempre tem companhia. A gente só precisa determinar em qual dial a gente vai parar, para saber quem vai estar do nosso lado, quem vai estar com a gente ali. Vou falar aquela historinha então do livro. Tem uma máxima que diz que todo pensamento insistente se torna consistente. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque aquilo que a gente pensa vira realidade nas nossas vidas. Tem uma historinha do livro Meios de Iluminação, você já leu? Tá. Eu esqueci o nome da autora, para variar, mas é uma historinha muito legal. Só para criar um cenário, nós já nos deparamos, eu acho que muitos de vocês já se depararam durante a vida com aquela situação em que uma pessoa não quer enxergar aquilo que é óbvio e que está na frente dela. Todo mundo enxerga, menos ela. Por quê? A gente enxerga aquilo que a gente quer, certo? A gente vive o mundo que a gente quer, ok? Partindo desse raciocínio, em um determinado momento, uma pessoa, na narrativa, uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, certo? Só que ela já tinha uma idade avançada, e na época que eu li o livro, eu me coloquei naquele lugar, certo? Ela já tinha uma idade um pouco acima do que o mercado de trabalho exige, e ela foi com aquele pensamento: eu já estou velha demais, eu não vou conseguir, eu tenho certeza que quando eu chegar lá, vão ter, sei lá, 10, 15 candidatos, muito mais novos do que eu. E ela entra na sala, no local, para entrevista, para seleção, com esse pensamento. Só que nesse local, havia um irmãozinho desencarnado, sentado, tá, aguardando para ser entrevistado. Aí eu te pergunto, por quê? É ficção? É ciência? Não, porque ele vivia aquilo. Ele não tinha noção do local onde ele estava, ele ainda tinha noção de que estava encarnado. E, pasmem, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Certo? Quando ela entra com esse pensamento, e ele respirava, ou ele emanava o mesmo tipo de sentimento dela, o que aconteceu? Automaticamente houve um vínculo. Pum, pum. Eles sintonizaram no mesmo dial. Ela pensando que não ia ser contratada, e ele ali achando que estava fazendo uma entrevista e que também não ia ser contratado porque já estava com a idade avançada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque a gente pode entrar em sintonia, tá? Muitas vezes você está em casa conversando com uma pessoa, ou você liga para uma pessoa: ô fulano, eu estava pensando em você. Pô, cara, acabei de pensar em você. Que legal que você ligou. Isso é uma sintonia. Tá? Da mesma forma que eu peguei o telefone, liguei para um amigo que estava sintonizando comigo, eu posso ligar para um amigo que não está sintonizando comigo, ou que a vibração dele não é a ideal. Mas a minha vibração sintoniza com a dele, legal. Isso pode acabar de uma simples conexão temporária, tá? Que termina quando esses irmãos se afastam, porque a capacidade de ondas do rádio que eles sintonizaram vai se diluindo no tempo, com a distância, ou pode chegar a um processo severo de obsessão, se aquela sintonia, ao longo do tempo, for se fortificando. Ou seja, vai se tornando a frequência vai se tornando mais afinada entre aqueles irmãos. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Nosso pensamento é vida, é força. Vocês, ao virem para cá, vocês estavam se sintonizando com a espiritualidade desta casa. Por isso que vocês estão aqui. E certamente, todos vocês foram trazidos aqui por um motivo que eles e vocês sabem o porquê vocês estão aqui. Tá? Então a gente tem que ter muita atenção, muita. Esse recado é redundante, vai ser falado o tempo inteiro na palestra, mas nós temos que ter muita atenção mesmo, porque é
um processo muito difícil. Fazer a profilaxia dos nossos pensamentos é muito difícil. Enquanto a gente está aqui, né, a gente pensa no bem, pensa nas coisas boas, pensa nisso, pensa naquilo, às vezes, mas às vezes a gente está aqui conectado lá fora. Pô, domingo, às 10 horas da manhã, eu podia estar saindo de casa, pegar uma praia, pô, o que eu vou fazer quando eu chegar no almoço? Abandonou tudo aquilo que está sendo falado aqui e está sintonizando com alguém que de repente está lá fora, seja quem for. Tá? Ou muitas vezes não sintonizamos com quem está lá fora, ficamos extremamente focados naquilo que está sendo dito aqui. Quando a gente passa do portão, a gente esquece tudo e passa a vibrar, pensar ou vibrar na sintonia totalmente contrária àquela que nós estávamos aqui. O que acontece? Todo aquele pensamento que nós tivemos aqui durante 1 hora, 1h15, 1h20, tá? Se perdeu. Aí você passa a voltar àquele sentimento vicioso que você estava antes de entrar na casa. Por isso que todo cuidado é pouco. Todo aviso é necessário. É aquela máxima, né, de vigiar e orar. Aqui a gente está focando no vigiar. Ou seja, vamos prestar atenção no que a gente está pensando, mesmo que seja algo de forma, na sua maioria das vezes, automática. Quando a gente fala em vigiar e orar, o cara, pô, eu tenho que ficar orando 24 horas em um momento de contemplação, ajoelhado na frente de uma imagem, ou sentado fazendo meditação? Não. O orar é manter os seus pensamentos livres do mal. Ok? Nesse momento você está orando. Aí você fala, pô, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal. Mas você pensa errado. Isso é fazer o mal. O ato de pensar errado, muitas vezes, faz o mal, não para a coletividade ou para alguma pessoa, mas faz mal para nós mesmos. Tá? Então, quando a gente fala assim, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, a pessoa já leva, como tudo está sendo feito e falado hoje, a gente já leva ao extremo, né? O ambiente hoje está muito extremista. Tudo que você fala, né, vai assim, picos para o alto. Então, quando a gente fala assim, maus pensamentos, fala, mas eu não tenho maus pensamentos. Eu sou bom, né? Não, eu não sou uma pessoa ruim, né? Eu sou bom, eu não faço mal, eu faço minha caridade, eu vou lá no grupo fraterno, faço doação, pô, legal, a espiritualidade marcou um pontinho positivo lá na tua caderneta. Mas e quando você sai daqui, o que você pensa no resto do dia? E no resto da semana? Do mês? E do ano? Pois é. Então, isso é um efeito cumulativo, gente. Quem tomou sol durante muitos anos na vida, sabe que o sol é um efeito cumulativo, e hoje está colhendo os frutos disso. O pensamento é efeito cumulativo. Aquilo que você vai acumulando, aquilo que você vai pensando insistentemente, vira um processo consistente na sua vida. Vamos nós. E foi exatamente o que a gente falou ali agora, né? Então a gente tem que pensar assim, ó. Afinidade é uma faixa de união em que os integrantes e que nos integramos um com os outros. Então eu sempre gosto de usar o dial do rádio, né? Porque fica mais... Falou lá dentro? Então é uma coisa que funciona, porque, né, quando a gente, aqueles dials antigos, né, que você vai e fica, aí entra uma música, aí depois sintoniza. Quando a gente afina ali, né, aquele botãozinho, ele vai receber uma sintonia, né? A FM não sei o que, a AM não sei o que lá. Então você vai captar o que está sendo emanado daquela rádio. O nosso pensamento é exatamente a mesma coisa. Então, aonde a gente posicionar o nosso pensamento, a gente vai receber e vai enviar. É uma troca constante. E o que vai determinar o nosso dial é a nossa o quê? Vigília, é a nossa vontade. Quando a gente se pegar, pô, esse pensamento não está legal, meu dia está ruim, eu estou depressivo, meu pensamento não está bem posicionado, a gente tem que começar a exercitar essa vigia de pensamento. Por quê? Porque senão a gente passa o dia inteiro numa craca danada,
para baixo, depressivo, dia pesado, chega no fim do dia, a gente não tem energia para absolutamente nada, e a gente não se deu conta que fomos nós que proporcionamos todo aquele desgaste físico, mental que a gente teve durante o dia. Então, a gente precisa começar, de alguma forma, controlar essa vontade, ou seja, domar esse pensamento que fica se perdendo, né? Eu costumo dizer que o nosso pensamento, ele é um macaco bêbado picado por escorpião. Ele fica, vai e volta e pula de um galho e volta para o outro, e a gente tem que falar, não, aí não, não, aí não, não, aí não. Então é isso, a gente tem que o tempo inteiro ficar ali. Não, não, volta para cá. Não, o que você está pensando, cara? Volta para cá, sai dessa sintonia. Ou seja, a gente tem na mão combustível. E tem um montão de foguinho. Aonde que a gente joga o combustível, pega fogo. Então, se a gente posiciona o nosso pensamento numa vibração ruim e a gente fica alimentando aquele fogo, aquilo queima o dia inteiro. Então, a gente precisa daquele estalo, falar assim, não, peraí. E é difícil, não é fácil. A gente geralmente só percebe depois que o circo pegou fogo. Aí a gente, Maria, Fátima, faz a vibração para mim, faz uma prece, que hoje o dia tá brabo. Tá brabo, claro que tá. A gente está ali o tempo inteiro, o dia inteiro, alimentando aquele pensamento ruim. A gente não conseguiu quebrar aquele padrão vibratório. A gente não conseguiu trocar, porque a gente não pode não pensar, a gente tem que substituir. Então, toda vez que eu tiver um pensamento que não é legal, eu tenho que substituir por outro. Eu não posso falar assim, não, agora eu não vou pensar em nada, vou ficar aqui no mantra, não vou conseguir. Então, a gente tem que trocar. Esse pensamento não é legal, vamos conseguir um outro. Busca alguma coisa que te faz feliz, busca algum pensamento que é agradável para você, e aí sai daquela sintonia e segue em frente. Tem uma médica ou uma psicóloga, enfim, eu não sei o que, ela propõe uma brincadeira muito legal. Tá? Você colocar uma pulseira no braço. Eu já vi. Já viu isso, né? Você coloca uma pulseira no braço. Todas as vezes que você pensar, por exemplo, ou que você reclamar de alguma coisa, você vai e troca a pulseira de braço. Tá? Aí você vai começar a contar quantas vezes você está reclamando naquele dia. Ou seja, quantas vezes você está vibrando na sintonia de baixo nível, enfim, de reclamação, de problemas, enfim, todos nós temos. Mas uma coisa é você ter problema, outra coisa é você vibrar naquele problema o tempo inteiro. Aquele problema acaba não se separando de você. Te promete amor eterno, casamento, amor eterno, e fica contigo durante um bom tempo. Certo? Então, essa brincadeira é muito legal. Tá? Experimenta fazer, bota um elásticozinho, uma xuxinha, bota aqui na coisa. Pensou errado, muda de lado. E vai contando quantas vezes. Tá? Você vai ver que no final do dia, você vai ter tocado aí, sei lá, 377.844 vezes durante o teu dia. Tá? Exatamente. É o que acontece o tempo inteiro no nosso dia. A gente sai, acorda e dá aquela inspirada. Que dia lindo. Levanta, dá uma pancada com o dedinho no pé da cama, pronto, acabou o dia, você já chega no trabalho atropelando todo mundo, e teu dia no final do dia, teu dia foi horrível. Por quê? Se você acabou de acordar e falou que dia lindo, só porque você deu uma topada, dói, eu sei que dói. Você deu uma topada na cama. Isso aí, quando a gente já acorda falando que dia lindo, né? Porque a gente exatamente. Fala assim, ai, mais um dia, meu Deus, não aguento. Não aguento aquele chefe, eu não aguento esse ônibus, eu não aguento esse trem, eu não aguento. E o gozado é que a gente fala mal, a gente reclama daquilo que nos traz, muitas vezes, o nosso sustento, que nos possibilita a fazer as coisas que nós fazemos, boas ou não. E a gente não percebe mas isso, ele impacta todo mundo que está à tua volta. Porque a gente percebe, né? Quando você entra num ambiente que a vibração não está legal, você fala assim, caraca, o negócio aqui não está legal, não estou me sentindo bem, não estou confortável, estou com vontade de ir embora. Né? E ao contrário também acontece. Quando você entra naquele ambiente que está equilibrado, que está legal, você fala assim, caraca, isso aqui é muito legal, eu quero ficar mais tempo aqui, eu quero ficar mais perto de fulano. E ciclano, eu não gosto nem de dar bom dia, porque aí ele começa a contar aquela história triste dele todo dia, então eu já passa batido e já não para. Por quê? Porque a gente está trocando.
trocando pensamento, trocando influência, trocando vibração. A gente está recebendo, está sentindo, está mandando e a pessoa está sentindo. E a gente vai ver aqui na frente que a gente tem bastante gente para trocar. Ó, e aí, só complementando, Emmanuel fala: cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente, que é exatamente o que a gente falou aqui agora. A gente começa a estabelecer essas conexões. Então, se a gente tem bons pensamentos, a gente sintoniza com bons espíritos, com boas pessoas, com boas vibrações. E se a gente tem maus pensamentos, né, a gente sintoniza com espíritos que pensam da mesma forma. Né? Aqui eu não sei o nome dele, mas ele fica, ó vida, ó céus, ó, só reclama. Com quem que ele vai sintonizar? Vai sintonizar com essa galera aqui? Não, ele vai sintonizar com todo mundo que reclama junto com ele. E vai ser uma reclamação conjunta, encarnado, desencarnado, aquela galera toda, não, a vida é muito dura, não, você coitado, não. E depois a gente coloca a culpa nos espíritos. Exatamente. Fala assim, porque eu estou obsidiado, tem um cara aqui me obsidiando. Liga para Maria. Maria, põe meu nome. Bota meu nome na vibração. Fátima, pelo amor de Deus, põe meu nome. E a gente esquece que somos nós que estamos... Maria, pelo amor de Deus. Que nós estamos vibrando o tempo inteiro na mesma sintonia daquele. Então eu estou atraindo cada vez mais como se fosse um imã. Ou como se fosse, não, sendo verdadeiramente um imã, atraindo aqueles que pensam igual a mim. Ok? Aí o que acontece? Acontece uma série de coisas nas nossas vidas e eu começo a pensar, vou fazer uma terapia de vidas passadas para saber o porquê disso. E não está olhando para agora. Esquece do agora. Quer saber quem você foi no passado? Não precisa fazer terapia. Basta prestar atenção naquilo que você pensa hoje. Que você vai ter uma leve ideia ou uma ligeira impressão daquilo que você era no passado. Passa a pensar no que você pensa, no que você respira, como ele já falou aqui no início, no combustível que você queima durante o teu dia. Em que mundo você vive durante o teu dia? Isso vai representar quem você é. E você não está muito diferente daquilo que você foi. Você está um pouquinho melhor. Você está numa versão um pouquinho melhorada daquilo que você foi numa vida anterior. Mas você ainda não está totalmente livre dos pensamentos que te motivaram lá atrás, aos quais você veio para, nesse momento, recuperar e melhorar. Então, quer saber quem você foi? Certamente, nós aqui não fomos a rainha da Inglaterra, mesmo porque ela já morreu com 90 e poucos anos. Ela não morre, né? Certo. Nós não fomos rainha da Inglaterra, porque haja reinado e haja espaço para que todo mundo ser 8 bilhões dos habitantes da Terra, aproximadamente, terem sido rei em alguma encarnação. E até porque ser rei e rainha, na maioria das vezes, não é uma coisa boa. Exatamente. São egoístas, arrogantes, prepotentes, egocêntricos. Então, na maioria das vezes, ser rei, rainha, príncipe e princesa só é legal no conto de fada. Na vida real não é legal, não. Então, quer que aconteça coisas boas na sua vida, e a gente tem essa massa, o ser humano tem uma capacidade incrível de achar que fazendo as mesmas coisas vai obter resultados diferentes. Todo dia eu passo pela calçada, vejo um buraco, piso no buraco e reclamo. Todo dia, no dia seguinte eu passo pela calçada, até que um dia, isso é uma história de Paulo Coelho, tá? Até que um dia eu resolvo tapar o buraco para desviar do buraco. Já começa a desviar do buraco, mas o que acontece? O buraco está ali, outras pessoas vão cair. Então, no dia seguinte eu passo, olho o buraco, tapo o buraco para que outras pessoas não caiam. Isso é o quê? Evolução do teu pensamento. Tá? É fazer pensar de uma forma diferente para obter resultados diferentes. Não é pensando da mesma forma todos os dias, desde o momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu estou pensando em banana, aí no dia seguinte eu vou assim, apareceu um cacho de uva na minha casa. Não, não é assim, vai aparecer um cacho de banana, porque eu pensei o dia inteiro naquele cacho de banana. Se eu pensei naquele cacho de banana, eu certamente não vou, no dia seguinte, descobrir, do nada, um cacho de uvas na minha casa. Ok? Vamos que esse relógio está obsediado. Então, hoje, nós somos 8 bilhões de encarnados
pensando. Então a gente consegue emanar e receber mutuamente de 8 bilhões de pessoas. E o Datafolha Espiritual diz que mais ou menos tem 3 vezes mais espíritos aguardando ali, né, a fila do mergulho na carne. Então nós estamos falando de 32 bilhões de pensamentos, de espíritos encarnados ou não, que são capazes de pensar, que são capazes de emanar vibração para cada um de nós. Então toda essa galera aqui, nós nesse momento nós estamos aqui, mas já tivemos aqui, vamos voltar para cá e depois vamos voltar para cá e vamos voltar para cá e vamos ficar, né, no processo reencarnatório até que a gente evolua, sintonizando numa estação. Qual é a estação que a gente vai sintonizar com essa galera aqui? É a estação lá do Ó Vida, Céus? Ou é a estação do, cara, não está fácil, mas não está fácil para ninguém, né? O que depende de mim para ser menos complicado? Pô, então eu vou fazer isso aí. E aí, Emmanuel de novo, lá, acho que é no Pensamento e Vida, mas eu não sou muito bom de decorar o nome do livro, acho que é Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo, vibra, pois a influência recíproca assinalamos, todos nós, os reflexos um dos outros. É Pensamento e Vida, né? Então, é isso, a gente vibra, todo mundo, e a gente se influencia reciprocamente. Tanto os que estão aqui, nesse momento agora, encarnados e desencarnados. A gente está vibrando, a gente está criando elos, conexões. E aí, quanto mais forte esse elo, melhor ou pior. Foi o que o Ferraro falou. Se esse elo que a gente está criando, ele é com bons pensamentos, com boas vibrações, maravilhoso. Agora, se ele é com pensamentos ruins, pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, enfim, e esse elo se fortalece, cria um processo obsessivo, como o Ferraro falou. E aí, lá no Livro dos Espíritos, né, 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? A resposta assusta. O que vocês acham? Responde aí, Ferraro. Não adianta se esconder embaixo da mesa, que nem a gente fazia quando era criança, fazia besteira, se escondia embaixo da mesa. Ou então embaixo do cobertor. Ou ia para debaixo da mesa para fazer besteira, não adianta, porque a besteira é o ato, é a consequência. O que moveu tu fazer a besteira está aqui, ó. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Muita coisa, né, gente? Muita coisa. De tão ordinário, são eles que nos dirigem. Não é que nos dirigem no sentido de... dirigem no sentido de influenciar, uma influência direta. Faz, e você está sintonizado com aquilo, e você faz. Porque você continua tendo livre-arbítrio. Você não perde o livre-arbítrio. Se você fala, não vou fazer, por mais de semana, não vai fazer. O livre-arbítrio é que vai determinar. Mas como a gente está sintonizado, como esse elo está bem fortalecido, é quase que uma direção. Faz. É quase que uma marionete. Vai lá agora, fala isso lá agora fala isso lá, fala lá. Aí você vai lá e pum. Aí eu falo porque é a verdade. Eu tenho que dizer a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu sempre brinco com a Bia e com a Duda. Mais ou menos, gente. Aquilo que eu vou falar, como é que vai ser recebido? Né? Tem que passar por um crivo. Ele vai trazer boas coisas? Ele vai ajudar alguém o que eu vou falar? Se não, silêncio é uma dádiva. Água, né? A água do André Luiz. Água na boca e espera esse ímpeto, essa vontade de falar algo que não vai acrescentar em nada a ninguém, ó, passar. Sobre essa questão da influência, muitos anos atrás eu fiz uma brincadeira com os adolescentes aqui na evangelização, onde eu pedia para eles irem contando de 1 a 100. E eu ficava do lado deles, sussurrando números nos ouvidos dele, ou sussurrando coisas tipo, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar. Tá? E eles erravam. Todos eles erraram.
Enquanto ele falava 10, eu falava 12. Aí na sequência de 1, de 10, 11, 12, ele falava 13, né? Aí eu falava 17. Ele pulava do 13 para o 17. Ele seguia literalmente aquilo que eu estava falando. É exatamente assim, eu fiz essa brincadeira com eles para provar, certo? A influência do que está externo a nós, tá? Como ela nos afeta. É uma brincadeira. Vocês podem fazer essa brincadeira em casa. Funciona pra caramba. De 1 a 100, você fica contando. Aí você fica mentalizando. 1, 2, 3, e a pessoa fica aqui. 18, 35, 47, falando números aleatórios. De repente, você, pimba, reproduz o número que ela acabou de falar. Tá? Naquele momento, a sequência do teu pensamento foi quebrada e você abriu porta para que o que externo entrasse. Tá? Tenta fazer essa brincadeira em casa. Quem tem filho, quem tem neto, né? Eu faço direto. Eu faço isso direto também. E aí, por isso que Paulo disse, ó, portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e de todo o pecado que facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós. Então, essa é a nuvem de testemunhas. É essa que ele se refere. É a quantidade de espíritos encarnados e desencarnados ali, vivenciando, partilhando dos nossos pensamentos. Vê se vai aí o som. Tem que aumentar a... Peraí. Aumenta a caixa de som aí. Caixa de som. Na mesa. Na mesa. Não. Não. Esse é um videozinho muito legal que só reafirma tudo aquilo que a gente falou. Vamos ver se a gente consegue passar. A gente enfrenta alguns problemas técnicos ali, mas... Relaxa. Não vai passar. Toda semana esse é um problema diferente. Porque o som que está aqui está conectado no codec. Deixa. Não vai não. Então, enquanto isso, vamos vibrando positivamente para que aquele... Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ah, mas que novidade, né? Passarelli. Travou. Vai. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras empenhei de você e deixaram você usar 1 mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim. Acabou. Aí. Vamos ver. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu iniciado só jogo com ela? Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Não quero. Agora você vai ouvir. Chega, Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Brincadeira, que negócio de desculpa agora. Ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço, cara. Não. Brincadeira, perdemos a sintonia. Estraga prazer. Poxa vida. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece de maluco. Maluco é você que não larga esse troço. Claro, o telefone fica cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Volta. Bola, quadrado, triângulo, Hadouken pra trás, vai. Olha aí, vou tomar. Hadouken. Isso quase nunca acontece, né? Quase nunca. E aí, gente, não é assim? Sintonia. Só que a gente só esquece dos carinhos do controle. Né?
A gente esquece que eles estão ali com o controle na mão. Mas a gente está ali, ó, um com o outro. Aí aqui é Espiritismo e Ciência, porque é muito legal essa pesquisa. Esse médico aqui, que eu não vou conseguir ler o nome dele que está borrado, mas é um médico japonês. Nesse livro aqui, ó, As Mensagens Escondidas na Água. O que esse médico fez? Ele pegou água, botou num potinho, em vários potinhos, em locais separados, e com uma mensagem abaixo. Amor, felicidade, raiva, ódio, enfim. E toda vez ele ia e a equipe dele ia, parava na frente daquele potinho com água e emanava aquele sentimento que estava escrito naquele potinho. Então, no amor ele tentava emanar amor, no perdão, perdão, na raiva, raiva, no ódio, ódio, e assim ele fez durante um período. E aí depois ele colocou essas lâminas no microscópio. E olha o que ele conseguiu. As lâminas que tinham pensamentos positivos, as imagens eram todas bem construídas, bem feitas. E as que ele emanava sentimentos ruins, ó, vou te matar, né? Olha como é que a água ficou. Olha como é que as moléculas da água ficaram. Em cima, as moléculas são referentes a músicas, tá? Mozart, John Lennon, Imagine, tá? Aqui é sobre amor, aqui é sobre paz, aqui é sobre gratidão. Aí você imagina quando você... Eu não posso falar isso. Quando você escuta essas músicas que atualmente estão na atualidade, certo? Que entram nas nossas casas através daqueles alto-falantes que as pessoas colocam no carro e que você vê o carro vibrando todinho, parece que o carro vai explodir de tanto som, ou aquele vizinho que bota aquela música o tempo inteiro no nosso ouvido, tá? Eu não vou falar o tipo de música porque a gente não pode falar nada, mas você já deve ter se captado o que eu estou querendo dizer. Músicas diferentes de Mozart, de John Lennon, músicas que incitam a violência, incitam, enfim, comportamentos através de danças e expressões corporais, e a gente vai vendo como é que essas músicas interferem no nosso dia a dia, interferem na nossa vibração. Tá? Esse estudo vai muito... Ele fez esse mesmo estudo em relação, acho que é o Rio Sena. Tá? Ele faz um estudo maior, mais amplo, tá? Com as águas do Sena também, que a água do Sena é extremamente contaminada. Né? Então, qual é a chave para o bom pensamento, gente? Falando de pensamento, falando que a gente tem que vigiar o pensamento, que a gente... Tá bom, mas e aí? Eu, como bom pragmático que sou, legal, o problema está aí, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que disse. E o que é o vigiar e orar? Foi exatamente o que a gente falou, é a vontade. Eu tenho que expressar, eu tenho que ter vontade de pensar melhor. Eu tenho que ter vontade de agir melhor. A vontade é a mola propulsora. Também não adianta eu ficar no pensamento, não, eu vou pensar melhor, não, eu quero pensar, pode ter certeza que daqui para frente é só pensamentos evangélicos. Tá, mas e a vontade, e a ação de pensar melhor, está tendo? Não está tendo. É necessário que a gente use um filtro, acho que você vai falar isso mais lá para frente, mas não tenho certeza. Que tipo de filtro é esse? De repente eu estou pensando em orações, em estados contemplativos, estou pensando em coisas boas, aí do nada eu começo a pensar em coisas ruins, porque aquele cara fez aquilo comigo, porque eu não sei o que eu vou me vingar, porque naquela época eu estava assim, agora se fosse agora eu falaria isso, falaria aquilo. De quem é esse pensamento? Você deixou aberto o seu filtro, deixou o seu filtro vazar, né, o filtro de café lá, abriu um montão de buraquinho e o pó de café está passando. Tá? Então a gente tem que começar a pensar, vigiar também os nossos pensamentos. De quem é esse pensamento? É meu
ou esse pensamento é externo? Outro dia me falaram isso aqui, certo? De quem é esse pensamento? É seu? É você que está respirando? Se é você, se aquele pensamento é seu, se liga que tu tem que melhorar. Se for um pensamento externo, se liga que você tem que botar um bloqueio nessa comunicação. Tá? Então, passar a fazer esse tipo de filtro. Pô, do nada, eu saio no tapa com quem está do meu lado, saio no tapa em casa. No tapa que eu digo é verbal. Certo? Saio no tapa, começa a discussão. O que me motivou aquilo? Que tipo de pensamento me levou aquilo? Se antes eu não estava pensando naquilo, não estava agindo daquela forma. Certamente, algo externo, tá, provocou algo interno que estava lá dentro de você e aquele algo interno, bum, explodiu. Tá, então, vamos passar a identificar os nossos tipos de pensamento. Por que eu estou pensando isso? Isso acontece do nada, você está dirigindo, está lá no teu trânsito, parado no sinal, pensando, de repente, pimba, detona um processo. Quando o sinal abre, já sai xingando todo mundo, fazendo sinal, reclamando, buzinando. Tá? Estatísticas que o carioca é o motorista que mais buzina e mais mal educado no trânsito. Isso é estatística real. Tá? Então, Verdade. que a gente possa fazer, né, uma leitura dos nossos pensamentos, tá? Para que a gente não permita essa influência externa. Tá? Tipo, não sou eu que estou pensando isso, não sou eu que estou pensando isso. Tá? E se você chegar à conclusão que é você realmente, então faça dali para frente o que ele falou. Tenha a vontade de mudar aquele tipo de pensamento. E não simplesmente botar a culpa no fator externo. Porque se aquele pensamento te modificou, é porque o fator interno ainda, ou seja, nós ainda permitimos que aquele tipo de pensamento se aloje em nossa mente. É porque tem sintonia. Geralmente diz que o primeiro pensamento é nosso. O segundo, o terceiro, geralmente não é. Então, assim, eu vou matar esse cara, é o meu pensamento. Não, melhor não, tu vai preso, né? Tem família. Esse segundo, tu vai preso, tem família, é o nosso mentor, nosso anjo da guarda ali falando, pelo amor de Deus, de novo você brigando no trânsito. Não briga não. Então, geralmente, e ao contrário também, não faz nada não. Não, faz sim. E vai deixar isso barato? Tá achando que você é o quê? Que você leva desaforo para casa? Não, você cresceu e foi ensinado a não levar desaforo para casa. Resolve isso aí, vai lá e dá um tapa no cara. Esse pensamento também não é nosso. Vou passar aqui. Isso é uma coisa muito legal, né? Esse copo, gente, está meio cheio ou meio vazio? Meio vazio. Quem acha que está meio vazio aí? Já acha que está meio vazio? Quem acha que está meio cheio? Na verdade, ele está meio vazio e meio cheio. Porque a água está no meio. O que vai determinar? É a maneira que a gente vê. São os óculos espirituais que a irmã Celina fala para a gente a todo momento. Como é que eu estou olhando isso aqui? Meio cheio ou meio vazio? Olha o que Jesus disse, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então é isso, a gente vai se deparar com situações em que a gente olha através, não existe uma verdade absoluta, a não ser Jesus, né? Assim, tudo a gente olha através de prisma, através de angulações, através da percepção que eu tenho da vida e através da leitura que eu faço daquela situação. Então, pessoas olharam e falaram, o copo está meio cheio. E outras falaram que o copo está meio vazio. Então, quando a gente se deparar nessas situações, o que vai determinar? É a maneira que eu vejo a vida. Aquela situação, cara, ela não foi uma situação, teve coisas ruins, mas também teve coisas boas. Então, quando eu estou exercitando esse meu pensamento, eu estou dizendo o seguinte, cara, tem água aqui, não está cheio? Não. Podia, estou com bastante sede. Mas está meio cheio. Vamos beber essa água aí.
Mas se eu sou aquele cara já não é possível, cara, sabe que eu estou com uma sede danada e bota esse pouquinho de água. Às vezes acontece lá em casa. Eu falo, amor, pega um copo d'água para mim. Ela enche o copo e vem bebendo. Aí quando chega para mim, o copo está aqui. Eu falo, pô, cara, você não podia beber lá e trazer um copo cheio para mim? Não é verdade? Então, assim, isso é exercício. É a gente olhar e falar assim, cara, tudo bem, ela não trouxe o copo cheio, mas ela trouxe a água que eu pedi. Olhar ele meio cheio, e a gente olha ele meio vazio, e fala, caraca, sabe que eu estou com sede, bebe água, que mania. A nossa vida não é assim, gente. A gente não olha as situações e cada um de nós vai trazer uma interpretação diferente. E a gente vai trazer a interpretação como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. Não, porque não foi assim, eu vi, eu estava lá. Eu também vi, só que eu vi dali. E o que eu vi não foi o que você viu. É por isso que no futebol hoje existe o VAR, que é uma visão externa, tá? Que mostra a verdadeira situação. Tá? Infelizmente, nas nossas vidas, a gente não tem um VAR para falar assim, olha só, para a cena, olha aqui. Faz assim, olha aqui, olha essa televisão aqui, olha como é que aconteceu. Nós não temos, então cabe a nós sermos os nossos próprios VAR. Então, prestando atenção, né, ou vendo a situação de uma outra forma. Eu costumo sempre dizer, existe a forma e o conteúdo. Né? A Carol acertou na forma, trazer o copo para ele. Errou no conteúdo, porque trouxe metade do copo só. E muitas vezes a gente faz isso. A gente não absorve o conteúdo por conta da forma que a pessoa fez. Certo? E isso é muito complicado, porque não é o que a pessoa falou, é a forma como eu entendi. Tá? O esforço de mudança daquilo da minha percepção, tá? E daquilo que eu vivencio, tá no ato de entender o que a pessoa quis dizer, independente da forma como ela te disse. Tá? Ok? Vamos pensar um pouquinho nisso. Porque às vezes uma pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente já sai logo com 4 pedras na mão, achando que ela está nos criticando. Por exemplo, crítica é um troço ruim pra caramba, ninguém gosta de ser criticado, né? Mas procure entender o conteúdo daquela crítica e não a forma como ela foi passada. Tá? Porque se alguém em algum momento do teu caminho te critica, ou reclama, ou fala alguma coisa, é a forma como ele está te vendo. É a forma como você está agindo para ele. Ok? Então vamos passar a pensar um pouquinho. Pô, será que eu realmente estou fazendo isso? Será que realmente eu não preciso mudar a minha forma? Por outro lado, ele também tem que mudar a maneira de enxergar as suas atitudes. Isso é uma troca. E é nessa troca que a gente vai crescendo. Tá? Tanto um quanto o outro. E em relações familiares, isso é muito comum. Tá? A todo momento, a gente acerta no conteúdo, mas erra a forma de passar. Aí saem as pancadarias, saem as brigas, as confusões, e o tempo está correndo. Olha lá. Está obsidiado esse relógio. A gente tinha mais coisa para passar, mas eu vou só trazer a mensagem final. O pensamento, ele então influencia a nossa formação familiar. Não vamos ter tempo de discorrer sobre isso, mas na medida que a gente pensa, a gente se une, na medida que a gente se une, a gente vive. Então, a nossa família hoje está muito modelada pela maneira que a gente pensou e pensa. Isso se aplica para as nossas doenças. O nosso corpo não sabe a diferença da realidade para a não realidade. E isso é uma verdade, eu testei agora na minha última viagem. Todo mundo sabe, eu tenho medo de montanha-russa, eu não gosto dessas coisas. E aí uns espíritos trevosos aí me colocaram numa montanha-russa lá, que eu sofri pra caramba. Muito. Horrível. Aí eu falei, olha, não vou mais em montanha-russa, vou só em simulador. Porque simulador eu tô sentado, ele só chacoalha ali e qualquer coisa eu fecho o olho. Mentira. Pior do que a montanha-russa. Ou seja, o nosso cérebro não sabe a montanha-russa ou a imagem da montanha-russa. A gente vai sentir o frio na barriga da mesma forma. Então, se a gente está pensando em doença, pensando mal, o nosso corpo está recebendo aquele estímulo do pensamento. E ele vai ficar doente.
porque ele não sabe que é só um pensamento, ele está achando que você está vivendo aquilo ali. Então, quando a gente está se estressando, o nosso corpo não sabe que vai acontecer ainda. Quando a gente está vivendo o futuro, e eu sou um cara que vivo muito o futuro, infelizmente, uma ansiedade de planejar e olhar para frente, e isso traz malefícios para o meu corpo, porque o meu corpo está assim, olha, vamos nos preparar para a guerra, porque tá para chegar. E aí libera um montão de hormônio, libera um montão de coisa aqui dentro que não faz bem para a gente. Então, assim, por isso da importância, inclusive, do pensamento. O nosso corpo não sabe a diferença da realidade para a imaginação. Quando você relembra um fato que aconteceu e esse fato não foi muito bom, o seu organismo reage da mesma forma como ele reagiu no momento em que aquele fato aconteceu. Então, se você vive relembrando situações ruins na sua vida, o seu organismo vai vibrar sempre na mesma sintonia como aconteceu no fato original. Tá? Você vai sentir tudo de novo. Vai sentir tudo. O teu novamente. corpo vai se impregnar com aqueles hormônios, com tudo de novo. O que acontece? Você está precisando de um fato ruim, primeira sensação que você sente, o teu batimento altera. Isso é o quê? Adrenalina no teu corpo. Tá? Então, é porque o teu cérebro está mandando uma mensagem, olha, aquilo que aconteceu há 300 anos atrás, sei lá, há 30 anos atrás, está acontecendo de novo. E o teu corpo está reagindo igualzinho ele reagiu há 30 anos atrás. Então, para fechar, Gandhi trouxe essas palavras legais. Olha, tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. É isso, gente, a mensagem que a gente queria passar para vocês era isso. No dia de hoje, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. Um bom dia a todos. Nós agradecemos imensamente. Muito bom, muito bom. A duplinha pode ser repetida. Vamos, então, exercitar essa união de pensamentos aqui, em que nos fortalece mais ainda com as vibrações de amor e de agradecimento ao Pai por estarmos nessa manhã aqui todos juntos. Então, que possamos fechar os nossos olhos, respirarmos fundo, relaxar os braços, as pernas. Senhor, obrigada por tudo que ouvimos, tão importante para cada um de nós, que possamos gravar em nossos corações todo esse sentimento importante do que ouvimos hoje e seguirmos confiantes no amparo da espiritualidade, dos nossos anjos da guarda, de espíritos amigos que vibram conosco a cada dia, assim como do amparo de Jesus em nossa caminhada e da presença de Deus. Pai, que a sua misericórdia seja sentida em nossos corações, nos fortalecendo para assim conseguirmos aplicar a vontade de fazer sempre melhor. E nesse sentimento maior de agradecimento, Pai, pedimos não só o nosso amparo, como também dos nossos familiares que não estão aqui, estão em nossos lares, em nossos corações, que possamos levar todo esse sentimento de paz, de alegria com Jesus para o nosso lar. Assim também compartilhando com aqueles que encontrarmos ao nosso caminho, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Obrigada à espiritualidade, obrigada aos mentores espirituais da casa, obrigada Francisco de Assis, obrigada Jesus, obrigada Pai. Que assim seja, graças a Deus.